O tema desse ciclo é muito generoso, muito estimulante, muito provocante e também inspirador, porque ele trata de questões difíceis que envolvem a experiência do mundo que cai, ou, portanto, da destruição, ou da ruptura, da perda, da catástrofe, e extrai, no entanto, isso de uma canção, que é a canção de Maísa, essa grande cantora desse período do fim dos anos 50, começo dos anos 60, é a canção Meu Mundo Caiu, e é como eu fiz, por outro lado, nos anos 80, uma canção que se chamava Se Meu Mundo Cair, e que tem essa frase, eu que aprendo a levitar. O Renato me convidou para fazer essa palestra, tendo como tema um verso dessa canção. E eu vou extrair as questões daqui dessas próprias canções, aproveitando que hoje tem um piano e que a gente pode relembrar O Meu Mundo Caiu e também conversar essa canção com Se Meu Mundo Cair. Isso aqui também serve para desconversa, para acostumar, e eles estão gravando e vão editar tudo isso aqui num programa de televisão, e acho que agora é que começo a falar propriamente para o programa. Por enquanto foi aqui entre nós. Enquanto isso ele gasta o estoque de fotos. Esse é o negócio. Quando a gente começa a fazer uma fala, né? Roland Barthes dizia que sempre tem a quebra da afasia, é um momento importante. Você não fala, você está em silêncio ou está diante de pessoas e começa falando. Tem um processo de quebra da afasia, que é, ao mesmo tempo, quebrar o silêncio, mas estabelecer o elo com as pessoas com quem você está falando, né? E isto é um trabalho que às vezes fica disfarçado também, mas que é sempre necessário fazer. Para complicar, muitas vezes tem alguém fotografando freneticamente bem nessa hora. Então, todas essas coisas fazem parte. Bom, que o mundo caia é alguma coisa que hoje em dia nós vivemos, eu digo nós vivemos, a humanidade vive de uma maneira que acho que se diferencia de todas as gerações que nos antecederam. Porque essa experiência da perda, da queda, da catástrofe é inerente à fragilidade da condição humana. Mas nós temos vivido essa experiência recentemente, ela deixou de ser simplesmente a fragilidade da condição humana diante das forças com que ela contracena, tanto com suas potências, suas desmesuras e suas possibilidades criativas, quanto os seus fracassos. Mas, mais recentemente, nós convivemos com uma natureza, ela mesma sujeita à catástrofe. Ou seja, a fragilidade do planeta é uma experiência que se incorporou ao nosso repertório muito recentemente, pouquíssimas décadas, né, para se elaborar o fato de que a natureza não é só essa força, vamos dizer, tantas vezes desmesurada, que pode ao mesmo tempo nos prover e nos alimentar, mas pode nos aniquilar, mas ela mesma, não é objeto de um processo que põe numa sensação de fragilidade a natureza como um todo e o planeta. Então, a expressão Meu Mundo Caiu, quando Maísa faz essa canção, ela não
teria a abrangência que ela tem quando hoje nós podemos sentir que a fragilidade do planeta, que o mundo caia, não é só uma experiência que está ligada à verticalidade do sujeito, na dimensão da subjetividade, que ela é das relações humanas e sociais, mas que ela é também da esfera planetária. E o que nós hoje certamente somos convidados a tratar aqui é desse vínculo e desse elo, de certo modo muito delicado, muitas vezes sutil e intangível, que é esse elo entre as grandes, vamos dizer, dificuldades ou problemas e hecatombes objetivas e aquelas que se dão intimamente, às vezes invisivelmente, no recesso do sujeito. Como se relaciona isso? É verdade que a vida humana nas metrópoles, nas grandes cidades, ela já vem desde muito tempo sendo uma experiência cotidiana da exposição ao choque. Viver nas grandes cidades significa estar exposto a uma bateria de traumas, de choques, às vezes de pequenos traumas ou grandes traumas. Quando nós não estamos sofrendo diretamente, nós estamos vendo. Não é? Isso nos é dado a ver diariamente. Basta abrir o jornal ou ligar a televisão. Em toda parte, a própria simultaneidade da vida planetária, o fato dela ter se tornado exposta, não é? Aberta para todos. Não é? As crianças das últimas gerações são expostas à tragédia humana como alguma coisa que é cotidiana, a qual nós estamos todo o tempo, vamos dizer, colocados diante. Então, esse é, de certo modo, o próprio tecido da subjetividade que é tocado por isto. Né? Já se disse o quanto a experiência da poesia, desde Baudelaire, ela trabalhou o fato de que a subjetividade estava exposta aos choques. Georg Simmel escreveu um texto sobre a metrópole e a vida mental e dizia o quanto o habitante da metrópole tem que criar uma espécie de couraça psíquica, né? Ou uma carapaça protetora, em grande parte anestesiante, para que a gente possa se expor aos choques da cidade sem sofrer continuamente. Portanto, tem um custo, um preço de certa anestesia dada pelo hábito, não é? Desse habitat, que é a cidade. E, como eu estava dizendo, tudo isso amplificado pela experiência da fragilidade do planeta, né? Sem descontar a potência, ao mesmo tempo, emancipadora e destruidora da tecnologia e tudo mais. Então, eu estou fazendo isso aqui só como um preâmbulo para que a gente relembre em quantas dimensões a possibilidade de se colocar, não é, que a frase "o mundo caiu", não é, ou "se meu mundo cair", essas frases possam ressoar em nós, não é, em muitas dimensões, como elas podem. Agora, a questão que se coloca aqui e que é sugerida muito singularmente, eu diria que muito precisamente pela canção de Maísa, é a vinculação entre a experiência do sujeito, a experiência individual, a experiência afetiva, a experiência sentimental, a experiência amorosa, e como que a perda amorosa pode, ao mesmo tempo, ser para nós uma experiência de um mundo que cai. Ou seja, nós construímos um mundo, constituímos um mundo. Né? Nós somos um mundo que está sujeito a desabar dentro de certas circunstâncias que envolvem as nossas relações afetivas, interpessoais. Né? Ou seja, tem mundo suficiente para balançar. Né? Mas nós mesmos constituímos um mundo que pode ser abalado pela perda, pela dor
e pode se desmanchar. Não é? E podemos dizer que ninguém chega à nossa idade sem ter passado, de algum modo, por perdas que nos fazem, de certo modo, morrer e renascer desta, vamos dizer, exposição à dor e à fragilidade. Então, por isso vamos, antes de mais nada, relembrar a canção, que quer dizer o seguinte: meu mundo caiu e me fez ficar assim. Você conseguiu e agora diz que tem pena de mim. Não sei se me explico bem. Eu nada pedi, nem você nem a ninguém. Não fui eu que caí. Sei que você me entendeu. Sei também que não vai se importar se meu mundo caiu. Eu que aprenda a levantar. Então, essa é a da Maísa. E a outra, a que eu fiz, é essa aqui. Se meu mundo cair, então caia devagar. Não que eu queira assistir, sem saber evitar. Cai por cima de mim, quem vai se machucar? Ou surfar sobre a dor até o fim. Cola em mim até ouvir, coração no coração. O umbigo tem frio e arrepio de sentir o que fica pra trás, até perder o chão, ter o mundo na mão, sem ter mais onde se segurar. Se meu mundo cair, eu que aprenda a levitar. Então, tudo que eu queria dizer a partir dessas canções, e provocado aqui pelo tema, está ligado, eu tomei como referência um texto clássico de Freud que se chama Luto e Melancolia. Nesse texto, o que se trata é justamente disso. Como que se dá a experiência da perda e a reposição ou não dessa perda, ou a recomposição ou não do sujeito, da experiência dessas perdas verticais, né? Das perdas vertiginosas, aquelas que atingem em nós objetos amados que nos fazem nos reconhecermos. Ou seja, nós só nos reconhecemos graças a objetos, a seres amados a que estamos ligados, e a perda de um ser amado significa, portanto, um abalo de nós mesmos, um abalo profundo. Né? No texto de Freud, esta perda pode ser a perda não só de uma pessoa ou da pessoa amada, mas pode ser também a perda de um valor, de uma ideia com a qual nos identificamos, de algo com o que nos reconhecemos. Né? E, portanto, uma desilusão é ela mesma uma experiência da qual temos que nos recompor e nos reconstituir. No texto de Freud, ele distingue duas respostas a esta experiência da perda. No caso do luto, o sujeito vê o seu mundo, a expressão é dele, o mundo vamos dizer, avassaladoramente desertificado. Mas o sujeito, de algum modo,
e dependendo isso do tempo e de um trabalho muito delicado e invisível, trabalho psíquico, não é? Que se dá também em dimensões inconscientes, o sujeito vai se recompondo de tal modo a repovoar o mundo desertificado e, de certo modo, recompor a ausência daquilo que foi perdido, fazendo-se, transformando-se de certa forma, em parte, naquilo que se perdeu, de maneira que o que se perdeu viva em nós. Essa experiência é a do luto, é um trabalho, demanda tempo e, portanto, mas dele o sujeito sai, vamos dizer, revivido, recriado. A experiência do luto, nesse sentido, que ele identifica como um trabalho psíquico, é uma experiência que nós podemos dizer que sociedades pré-modernas ritualizam e reconhecem a necessidade do luto como algo que não é só objeto de alguma coisa que se passa solitariamente, mas que o grupo reconhece como uma necessidade e pessoas ou famílias ou grupos estão passando pelo trabalho do luto e isto se faz reconhecer através de jejuns, de hábitos, de vestuário, não é? Que indica esta condição. Nós vivemos numa sociedade que evaporou essa ideia de que o luto é codificado como algo, ou ritualizado como algo que é vivido também socialmente. De certo modo, ela se dá como correspondente à própria forma como a morte ou o morrer foi tirado de cena na sociedade contemporânea. Né? E sabemos que as UTIs, os sistemas hospitalares de atendimento terminal, não são só uma maneira de tentar salvar o paciente ou dar-lhe conforto, mas de tirar a morte de cena, tirar a morte do lugar cotidiano, vamos dizer, cotidiano ou da vida familiar ou da casa que ela ocupou tradicionalmente. Então, o luto passa a ter um lugar problemático, de certo modo, pelo menos não chancelado ou não reconhecido da mesma forma. E a contrapartida, o outro lado dessa situação, né, que podemos dizer que aparece ali em Freud, quase como que uma encruzilhada, o outro lado é a melancolia. Na melancolia, quando vivemos a perda e o mundo está desertificado, não é só o mundo que está desertificado, mas o próprio eu está desertificado. Como se então ele não pudesse se recompor do processo e como se todos os apegos, né, ligados às coisas do mundo se perdessem a graça ou perdessem o sentido. Então a melancolia passa a ser um estado difuso, de certo modo onipresente, né, no qual mergulhamos de uma maneira mais crônica, poderíamos dizer, e ali, portanto, não se dá esse trabalho, né, pelo qual se responde à perda. É interessante nós entendermos que essa distinção, né, está ligada à experiência da perda, como eu disse, experiência pela qual todos nós passamos, né, e que muitas vezes na vida a gente se despede, fazemos o luto de nós mesmos. Né? Por exemplo, o adolescente é alguém que está fazendo o luto de uma criança que ele foi, de um adulto que ele não sabe quem será. Né? Está fazendo essa passagem e isso é, por sua vez, alguma coisa que é objeto desse trabalho. Mas muitas vezes na vida nós sentimos que deixamos de ser, em parte, algo que éramos e temos que nos despedir. Não é? E isso significa essa proximidade muito delicada entre melancolia e luto. As canções de que a gente está falando, elas são muito interessantes, quer dizer, especialmente a da Maísa, antes de mais nada, ela tem o interesse de ser uma canção que é uma canção da perda amorosa e do luto. É essa disposição para o luto que a canção afirma perante aquele outro, que ao mesmo tempo é quem foi perdido e quem
quem faz sofrer. Né? Porque ela diz, meu mundo caiu e me fez ficar assim. Você conseguiu e agora diz que tem pena de mim. Não sei se me explico bem. Eu nada pedi, nem a você, nem a ninguém. Não fui eu que caí. Sei que você me entendeu. Sei também que não vai se importar. Se meu mundo caiu, eu que aprenda a levantar. Por duas vezes. Então, primeiro aqui tem essa ideia importante. A experiência da perda amorosa, ela carrega consigo, ela pode carregar consigo tudo. Não é? Portanto, ela ressoa em todas as experiências. Ela não está isolada, como se fosse assim, num lugar da nossa vida em que ali se abre um buraco. Não é? As experiências de perda de que nós estamos falando são aquelas que arrastam consigo todos os nossos apegos. Né? É nesse lugar, portanto, que o sujeito pode sucumbir junto ou não. Na música da Maísa, que curiosamente, Maísa é uma cantora da fossa. Né? Na verdade, é uma cantora da experiência da melancolia. Né? E a relação dela com a bebida. Ela morreu num acidente na ponte Rio-Niterói. Né? E tem uma relação, uma proximidade com o suicídio. Então, não há dúvida que na Maísa, vida e obra, a relação com a melancolia é profunda. Mas a canção é, aqui, uma maneira de responder. Na verdade, é impressionante para nós que a canção seja, de algum modo, uma tentativa, ou é efetivamente algo que é uma força anti-melancolia. Porque ela está dizendo, o mundo caiu, mas eu não caí. Isso é rigorosamente como está em Freud. Não é? No luto, é o mundo que cai, mas o sujeito não cai. Ou se ele cai, ele tem forças para levantar. Ele não foi desertificado. Não é? Então, acho lindo que isso esteja nessa canção, que seja dito desse modo, que essa canção tenha se tornado uma das canções do nosso repertório, da memória coletiva brasileira, e a canção é para nós, né, no Brasil, uma espécie de educação sentimental, difusa, irradiada, né, que nos ensina a lidar com essas questões. Né? E a canção está dizendo isso. Eu encontre em mim forças, né, para não me deixar destruir, né, por aquilo que em você me faz sofrer e por aquilo que eu perco, mas não fui eu que caí e eu que aprenda a levantar. Então, esse fato dela fazer esta canção, e sendo ela quem é, nos faz também ver, como eu estava dizendo, que a melancolia e o luto podem ser vistos numa encruzilhada, como são dois caminhos realmente que se bifurcam e que se distinguem, mas que existe uma intimidade profunda, uma proximidade entre eles. Né? Porque, na verdade, nós sobrevivemos dos lutos que fazemos. Né? Mas podemos dizer que há um fundo melancólico na condição humana, no sentido de que, de certo modo, vivemos a impossibilidade de plena realização dos objetos do desejo. Quer dizer, há um fundo, não é? Um saldo de melancolia que nos é comum. Não é? E, portanto, não é tão separado uma coisa da outra assim. Eu diria que é na poesia, na arte e na canção que é justamente esse lugar de proximidade entre a melancolia e o luto, que essas coisas estão, ao mesmo tempo, no lugar em que elas se unem, né, que elas estão juntas, que elas fazem parte de um mesmo núcleo, mas é também na canção que muitas vezes ela se dá como uma espécie de instrumento que ela nos oferece para trabalhar a melancolia. Né? Muitas canções fazem isto. Né? A arte, a poesia faz esse, de certo modo, nos oferece esse trabalho. Nós sabemos, por exemplo, que isso na Renascença era codificado de uma maneira que estava baseada em
em símbolos como símbolos poéticos, símbolos alegóricos ou símbolos planetários, por exemplo. O planeta Júpiter era uma espécie de símbolo anti-melancolia. E a melancolia, por exemplo, estava ligada à influência do planeta Saturno, né? Então, viver sob o signo de Saturno é viver sob o signo do limite e da melancolia, enquanto que Júpiter, a vontade que se opõe a isso. A Marilena Chaui fez uma palestra, eu me lembro, a certa altura, que ela dizia que o quadro A Primavera de Botticelli, por todas as cores e o modo como o quadro se constitui, era feito como um talismã anti-melancolia. Ou seja, ele era feito para que a pessoa que convivesse com aquele quadro pudesse vencer a melancolia, a doença da alma por excelência. No caso das canções, então, essa canção que eu fiz, ela brinca com isso no sentido de como se fosse quintessenciar ainda isso com eu que aprenda a levantar, eu que aprenda a levitar, né? Que na verdade é uma nuance, né? Porque levantar é encontrar em si uma força, uma energia física, inclusive, para se contrapor à perda, né? E levitar é como se a gente chegasse a um lugar de leveza em que pudesse haver um lugar de suspensão em que a dor da perda pudesse ser, de algum modo, vivida e transcendida, né? Acho que essas coisas estão também no cruzamento da nossa relação com o apego e com o desapego. No fundo, traduzido nessas palavras, o tema está ligado a isso. Nós só nos constituímos, nos reconhecemos e sobrevivemos psiquicamente porque nos apegamos, não é? A coisas, a seres, e com eles nos apegamos à vida, não é? Mas, ao mesmo tempo, como somos mortais e frágeis, a gente tem que ter uma reserva e uma capacidade de desapego. Porque se a gente não estiver pronto para o desapego, a gente não suporta. Se a gente se apegar muito ao apego, não é? A gente fica muito frágil para suportar a perda. Então nós temos que ter uma margem de desapego. Nós temos que ter, no fundo, um desapego profundo. O ideal é ter o desapego dos desapegos, o desapego total. Só isto é que torna possível o verdadeiro apego, entende? Só então é como se fosse possível viver verdadeiramente, né? Mas, quer dizer, digamos que nós fazemos isso em certa medida, ou como podemos, né? Mas eu diria que justamente o luto só se dá por essa margem de desapego que a gente possa ter, para poder voltar a se apegar. Porque a gente poderia dizer que o melancólico é aquele que justamente, como ele não está preparado para o desapego, ele se desapega completamente de tudo. E só se apega à perda ela mesma. Ele faz uma espécie de movimento inverso, né? Que é uma armadilha contra ele. Apegar-se à perda e desapegar-se de todo o resto. Então, eu vou dar alguns poucos exemplos de como isso é tratado em arte ou canção e na literatura, dentro aqui um pouco do tempo que dispomos e depois para podermos conversar sobre isso. Eu vou lembrar uma canção de Dorival Caymmi, o insuperável, o sábio, né, da canção brasileira, aquele que Gilberto Gil chamou de Buda Nagô, não é? A canção Saudades de Itapuã, de Dorival Caymmi, diz isso, né? Coqueiro de Itapuã, coqueiro, areia de Itapuã, areia, morena de Itapuã, morena, saudade de Itapuã, me deixa, ó vento que faz cantigas nas folhas no alto do coqueiral, ó vento
que ondula as águas, eu nunca tive saudade igual. Me traga boas notícias daquela terra toda manhã e jogue uma flor no colo de uma morena em Itapuã. Coqueiro de Itapuã, coqueiro, areia de Itapuã, areia, morena de Itapuã, morena, saudade de Itapuã, me deixa, me deixa, me deixa. Então, nessa canção, que ela tem uma economia, não é, impressionante de elementos, porque ela desenha uma situação apenas juntando coqueiro, areia e morena, forma-se como que ideogramicamente, né, a Itapuã. Itapuã é a junção dessas três coisas muito concretas e essenciais que vibram aqui na memória e ganham presença através da canção. Então, a canção, a melodia faz uma coisa curiosa. Se ela diz coqueiro de Itapuã, é como se ela nomeasse um objeto. E aí, quando ela responde ela mesma, coqueiro, é como se a voz que tivesse recebido esse sopro de ar que está na voz, como se aquilo que foi nomeado, o coqueiro, fosse presentificado através da voz, como ele estivesse ali. Coqueiro de Itapuã, coqueiro. Areia de Itapuã, areia, morena de Itapuã, morena. Ou seja, essa resposta alongada, ela é uma forma como a voz e a melodia fazem com que aquilo que é evocado se torne como que presente para nós no momento da canção. Mas quando chega no quarto verso, saudade de Itapuã, me deixa. Esse termo é diferente dos três outros, porque se os três outros, tal como foram apresentados, nos colocam em presença dessa Itapuã, coqueiro, areia e morena, a saudade diz justamente que essas coisas estão ausentes. Isso é uma reversão. E faz com que a gente, retrospectivamente, ouça aquele canto ao mesmo tempo que nos presentificou o objeto como uma espécie de evocação ou invocação na ausência deles. Saudade de Itapuã. Então eles estão nesse lugar em que estão presentes e ausentes, não é? Que é justamente o lugar do apego e do desapego, não é? Onde eles se cruzam. Não é? E, portanto, a experiência de algo que foi vivido, que é evocado, de algo que está perdido, que está distante. Mas a canção está, digamos, trabalhando com isso. Certo? Na segunda parte, a segunda parte é também um desenvolvimento disso, porque se diz, ó vento que faz cantigas nas folhas no alto do coqueiral, ó vento que ondula as águas, eu nunca tive saudade igual. Então, quem ele invoca agora, né, o cantor, o cancionista, é o vento. O vento é uma espécie de parceiro, porque o vento também faz cantigas. Não é? Ele está fazendo uma cantiga. O vento faz cantigas no alto do coqueiral. A cantiga difusa, né, dada por esta irradiação, que é essa ondulação do mundo, essa animação do mundo. Porque ele faz cantigas no alto do coqueiral, mas o vento anima as águas. Não é? Portanto, o vento dá vida a tudo. Não é? E a canção, insisto, é parceira do vento, nesse sentido. Né? Que ao mesmo tempo pode ser fugidio, né? Inaferrável, né? Nós não podemos pegá-lo, mas ele ao mesmo tempo está presente. E o que se estabelece aqui é uma espécie de acordo com o vento. Acordo que se define em seguida nessa forma: me traga boas notícias daquela terra toda manhã e jogue uma flor no colo de uma morena em Itapuã. Ou seja, o vento, através dele, é como se ele pudesse, esse que diz, receber desse lugar que está distante, perdido, receber, não é? O alento
da presença, me traga boas notícias daquela terra toda manhã. E ao mesmo tempo jogue uma flor no colo de uma morena em Itapuã, como se houvesse uma troca de dons, né, através do vento, entre aquilo que se tem e aquilo que não se tem mais, ou que se tem dessa outra maneira, né, imaterial, que a canção está evocando. Ou seja, uma coisa assim que se formula com esta simplicidade, mas ao mesmo tempo essa sutileza e esta precisão. Não é? É alguma coisa que diz respeito a uma grande maturação, não é, da experiência da dor e do sofrimento transformada em poesia cantada. A gente sabe que o método de composição de Dorival Caymmi era nunca forçar a canção a se terminar, nunca forçar a canção a ser terminada, não é? Porque ao mesmo tempo é como se ele iniciasse a canção, ele dissesse coisa e ficasse faltando versos, que ele deixasse o tempo, não é, trazer, porque aquelas coisas que um dia a palavra viria, não porque o compositor intencionalmente quis encaixar, né, porque fazer uma canção é toda uma perícia, uma engenharia dos encaixes sutis das palavras e das sílabas nas melodias, mas que, ao mesmo tempo, que aquilo falasse por si a certa altura. Né? Você acorda e veio um verso, porque também o trabalho não é apenas o trabalho da intenção consciente de fazer algo, mas é de estabelecer uma conversa com níveis inconscientes que vão, por sua vez, trabalhando juntos. Então, isso é alguma coisa que faz parte desse, digamos, ensinamento, né, da canção, e que está no modo como ela se faz e no modo como Dorival Caymmi fazia canções. Né? A gente, às vezes, folclorizava um pouco isso, dizendo que é a preguiça baiana, mas ele elevou a preguiça baiana a um estado justamente de transcendência, né? Que é este. De fazer, na verdade, que a canção que resulta disso parece uma canção que ninguém compôs, que foi o próprio vento, né? Porque justamente são canções porque tudo aquilo decantou ali. Recentemente eu estava lendo o livro de Giorgio Agamben, né, o filósofo italiano, é um livro chamado Estâncias, a palavra e o fantasma na cultura ocidental. E é um livro que traz assim, interessantíssimas reflexões sobre a melancolia, de certo modo sobre a história da melancolia. E ele diz que há um momento na poesia medieval, e que está no Dolce Stile Nuovo, em Dante, que a ideia da inspiração é uma ideia importante. A ideia da inspiração ela não é apenas, vamos dizer, uma vaga disposição do espírito para compor, mas acreditava-se que o ar, o espírito que está no ar, ele é inspirador. E que o espírito, não é, que respiramos, ele faz com que nós projetemos as imagens, não é? E que nós, portanto, tenhamos as imagens das coisas através de uma espécie de respiração que nos faz estabelecer um contato sutil com o mundo. Né? E eu achei curioso, porque a canção de Dorival Caymmi, essa relação com o vento, ó vento que faz cantigas nas folhas no alto coqueiral, ó vento que ondula as águas, o vento é, de certo modo, uma relação intuitiva com essa ideia de um espírito que faz as coisas se presentificarem. Não é? E é exatamente a história do coqueiro, areia, morena. De certo modo, elas estão inspiradas e se tornam presentes como imagens, graças a essa respiração que, segundo o Agamben, está na poesia como inspiração, eu diria, que mais que isso, especialmente na poesia cantada, não é? Onde a dimensão aérea, não é, da palavra é fundamental. E ele dizia, ali se trabalhava justamente, foi a canção, ou a poesia, ou a estância, no sentido da estrofe, o lugar onde se encontrou uma maneira de trabalhar com a doença da alma, a melancolia. Nesse sentido mesmo, de sustentar uma espécie, o lugar, uma espécie de regaço para a melancolia, onde se acolhe a experiência da falta, mas ao mesmo tempo se dá presença a ela.
Eu diria que é isso que acontece na canção Saudades de Itapuã. Num capítulo do livro ele pergunta, o Ocidente esqueceu isso, essa canção aparece, ele percorre na poesia ocidental e vai até Mallarmé, ele vai vendo como esse tema se trança, mas de certo modo o Ocidente teria perdido isso. E ele pergunta, quem que poderia dar o salto para trás e para frente, reatando com essa tradição a ponto de projetá-la, né, de uma maneira, vamos dizer, atual para nós como ensinamento. Ele pergunta e essa resposta fica suspensa no capítulo do livro dele. Agora, nós podemos dizer tranquilamente, Dorival Caymmi. E eu vou encontrar, quer dizer, espero que tenham tempo ainda para apresentar a vocês um outro exemplo vindo da literatura. E esse exemplo é o conto de Guimarães Rosa chamado A Terceira Margem do Rio, que está muito conhecido, que está no livro Primeiras Histórias. É um conto onde o narrador, em primeira pessoa, ele conta a história de como, quando criança, o seu pai, um dia, enigmaticamente, mandou fazer para si uma canoa, pôs essa canoa no rio, embarcou na canoa e foi para um não lugar. Por quê? Não desembarcou em outra margem, nem foi para baixo do rio, nem para cima, e ficou como se essa presença misteriosa que estava no rio, como que avistado, ele usa a palavra inventada, avistado ou diluso, né? Como se fosse diluído, difuso, né? Presente e não presente em algum lugar do rio, que nós só podemos entender aí pelo enigma do próprio título do conto, A Terceira Margem do Rio. Né? Ele foi para a terceira margem. E o que eu gostaria de dizer em poucas palavras, que neste caso, quando isso acontece, para a estranheza de todos, para a estranheza da família, não se sabe o que fazer com aquele fato, não explicável. Tenta-se uma série de saídas, descobrir por que ele fez aquilo, em vão, né? Descobrir se ele chegou a algum lugar, em vão. Tenta-se chamá-lo, em vão. Deixa-se alimento para ele, não é? Em vão. E o tempo passa, de certo modo a família vive essa perda, o espanto de alguém que possa estar tão radicalmente ausente, estando ainda tão presente. E isto é vivido desse modo. A certa altura, a irmã dele se casa, tem um filho, esse filho que é, portanto, o neto daquele homem que partiu, eles levam até a margem para mostrar, para ver se chama o pai para que ele venha, graças ao chamado do neto, mas ele não vem. A família chora, abraçada, a irmã muda de cidade, mais tarde a mãe também muda, só quem não muda é o narrador, que continua ali, na margem do rio, esperando a volta do pai. Com um estranho sentimento de culpa que acompanha tudo isso. Ao final, ele sente que ele envelheceu e que ele mesmo sente a aproximação do fim dos dias dele. E ele então vai e faz um último chamado para o pai, dizendo que ele está prestes a morrer e que ele vem, que o pai já está cansado e que ele quer ocupar o lugar do pai naquela canoa. Nesta hora acontece, espantosamente, o que nunca aconteceu durante essa vida toda, que o pai surge. Mas quando surge, está, como ele diz, aqui e ali, como um espectro, na verdade como um fantasma. Então é ali que ele vê com horror que ele está à espera do encontro com um fantasma. E o que faz com que ele fuja aterrorizado desse encontro que ele esperou a vida toda. E se culpe mais ainda por ter falhado naquilo que foi, afinal, o desígnio da vida dele toda. O que o conto não diz explicitamente, mas podemos dizer que é uma das formas de ler este conto, é que esse personagem, a história que ele nos conta, é de alguém que sofreu uma perda, a perda de um objeto amado, o pai, não é? A fonte das identificações para o garoto, mas que
E este pai entrou num estado que é o da absoluta ausência, misturada estranhamente com a inacreditável presença deste ausente. Guimarães Rosa, mineiramente, não diz a palavra para isto, né? Mas nós sabemos o que é a experiência de um ser amado que se torna radicalmente ausente. Como pode estar tão ausente, tão absolutamente ausente, se está em nós tão presente, né? Então, é uma maneira muito, vamos dizer, eu diria literariamente assombrosa de dizer a morte, sem dizê-la, né? E claro que lidando com um símbolo ancestral disso, que é a figura do barqueiro, né? Tantas vezes ligado à travessia como sendo uma passagem para a morte. A figura de Caronte, né? Na mitologia grega, o barqueiro que leva ao Hades, né? O mundo dos espectros. E justamente, aqui é como se o Guimarães Rosa criasse uma situação onde Caronte embarcasse ele mesmo para lugar nenhum. E o que é uma forma de recolocar, quer dizer, ou colocar em outros termos, né, a figuração da morte. Nesse sentido, este que conta a história é, portanto, aquele que nunca nomeia essa perda como sendo a da morte. Eu poderia dizer, ele não faz luto. Essa história é a história de um melancólico. Eu não estou pretendendo com isso explicar o conto, né? O conto fica sempre suspenso em estado de enigma, porque tem essa e muitas outras leituras. Mas eu não tenho dúvida da nitidez, né, do ponto de vista da perspectiva do que estamos tratando hoje, da nitidez nesse conto da experiência de alguém que não viveu a vida, né, ao contrário dos seus familiares, e ficou preso à espera de um encontro, apegado a esta falta, né, que não se completa, senão quando ele se depara, horrorizado, né, com a inconsistência daquilo que ele esperava, né, que se revela a ele, mas se revela quando ele se defronta com a falta das faltas ou a perda das perdas, que é a própria morte. Então, ele fica aqui, portanto, nesse lugar, que eu acho que no conto também pode ser entendido com o fato de que aquele pai era barrado para ele por uma mãe muito imperiosa, né, que, de certo modo, pretende mandar no pai, né, e, de certo modo, impede a relação, vamos dizer, de direta identificação do menino com o pai. É assim que nós podemos ver a cena da despedida, quando o pai parte. E a mãe não se conforma que o pai vai indo para um lugar que ela não sabe qual é, não é? E que não está explicado e que não foi decidido por ela. Então que ela diz para o pai, você vai ou você fique, você nunca volte. Né? Que é uma maneira, um expediente que nós temos quando a gente não consegue, vamos dizer, dominar uma situação, a gente finge que então a gente dá a ordem para a pessoa fazer aquilo que ela iria fazer, só para que aquilo vire ordem dela mesma. É isso que ela faz, e nessa cena isso significa justamente que o garoto está como se fosse tudo ali dado pela palavra da mãe, e o pai é um aceno silencioso, né? Tudo isso nos faz ler esse conto como, de certo modo, a espera de estabelecer com o pai, não é? Um diálogo, uma troca pela palavra, uma simbolização que nunca se deu. Então, ele diz, né, quem será ele depois desse falimento, ou desse fracasso, que é como ele vê a vida toda. Então, nós poderíamos dizer, esta é, assim, exemplarmente, né, o lugar do melancólico diante da perda. Mas nós poderíamos dizer que isto que poderia ser um completo fracasso, desse ponto de vista, o fracasso que ele narra, e que seria, portanto, vamos dizer, o império da melancolia, no seu sentido mais negativo, no conto o que acontece é o seguinte, ele está nos narrando essa história, ele está dando voz
essa história. Ele está dando palavra a essa história e, afinal de tudo, dizendo tudo isso na forma do mistério, do enigma do próprio rio que flui, o rio, pondo perpétuo. Né? Então eu diria que o trabalho de luto nele é, afinal, a história que ele conta. A história que ele conta, quando ele, afinal, portanto, traduz isso em palavras para ele e para nós, este é, portanto, o momento em que isto que foi um destino a uma vida melancólica é elaborado e compartilhado. Né? Esse conto passa a fazer parte da nossa educação sentimental como vamos dizer, um ambivalente talismã da melancolia e da antimelancolia. Eu não contei bem o tempo, mas eu tenho a impressão que estamos nos aproximando do tempo que eu disponho. Como? Completou-se uma hora. Isso. Não, acho que era o tempo que nós prevíamos, né? 1 hora. Então, acho que com Dorival Caymmi e Guimarães Rosa, eu acho que nós estamos bem de exemplificação. Então, podemos, a partir disso, abrir para falarmos, então, sobre o tema. Bom, o que dizer, né? Como é difícil quebrar essa atmosfera mágica, tão poética, que o José Miguel Wisnik criou aqui essa noite. Então, de qualquer maneira, estamos agora abertos às perguntas. O pessoal do mezanino que queira fazer as perguntas, por favor, venham até aqui, porque nós estamos sendo gravados pelas câmeras. Então, nessa posição que estou, vocês poderão ficar. Levantem a mão, serão atendidos na ordem. Procurem serem breves para que todo mundo possa participar ativamente. Obrigado. Ele aqui, Giancarlo, não sei se... Alguém? Ele também, sim. O próprio Renato. Boa noite. Tudo bem. Aqui, ó. Tá bom? Meu nome é Thiago. Eu estudo psicologia no Mackenzie e a gente trabalha bastante com essa questão da melancolia, né? Principalmente em psicanálise. A dúvida que eu tenho é que você comentou como melancolia como um mecanismo de defesa, na verdade como um instrumento para você... Até fiz uma anotação aqui. Para você desapegar você ter um desapego maior da situação que você vive. Ela seria, no caso, um mecanismo até para um autoconhecimento, no caso, por exemplo, sentido socrático, conhece a ti mesmo, você resgatar a melancolia, o desapego das coisas que você vive em volta, da cultura que você está inserido, para buscar em si, no caso, o autoconhecimento, e tentar se libertar disso. Ou seria meio que um mecanismo de defesa da própria natureza do homem e depois a cultura ela volta a buscar isso de volta nele, a ilusão de novo, ele ficar iludido de novo e a melancolia some. Assim, voltar ao estado de luto, no caso. Queria que você comentasse a respeito. Certo. Eu não estou certo se você não fez uma inversão entre a ideia do que seja o luto e a melancolia. Né? Porque eu vou um pouco repetir o modo como eu entendo o texto do Freud. Elaborar a perda, encontrar na perda formas de ressignificar o mundo, é próprio do que ele chama do luto. O luto é o trabalho psíquico pelo qual nós nos recompomos frente à perda. Né? Nesse sentido, eu leio assim, que ele dá, tudo que eu tenho visto sempre na leitura desse texto, um caráter positivo que é dado ao luto como sendo o trabalho que permite reverter a perda. Porque o mundo foi desertificado, mas o eu não foi propriamente, e ele encontra resposta para isso.
A melancolia seria um estado em que o próprio eu se vê desertificado e como, portanto, se ele não encontrasse nele mesmo elementos de resposta a isso, entende? Então, eu falei, eu entendo assim, que essas duas coisas estão muito próximas, não é? Mas que elas são decisivas no sentido, às vezes, de decidir o nosso destino, não é? O caminho que a gente toma diante disso. Porque se a gente didaticamente contrapor as duas posições, o melancólico seria aquele que cairia num estado de uma espécie de falta de graça encruada, né? Em que o mundo perde a graça e ele entra, portanto, nesse estado em que tudo se torna cinzento, ele e tudo. Né? E, portanto, todas as experiências que ele vai viver seriam, vamos dizer, filtradas ou vamos dizer, ou banhadas nesse estado, né? Vamos dizer, de desinteresse. Né? O luto, se a gente contrapor, seria aquele mergulho no sofrimento que faz o sujeito ir ao fundo do sofrimento, ir ao fundo do poço e de lá extrair, vamos dizer, formas de retornar e de ressignificar o mundo e retomar a vida, entende? Então, é assim que eu vejo e assim que sempre li o texto de Freud. O livro do Jorge Agamben dá um papel mais, até curiosamente, forte para a própria melancolia, como se ele visse na melancolia o luto e a melancolia fossem para ele quase que indissociáveis. Né? E aí, isso estaria ligado nós podemos dizer que há várias linhas de interpretação disso. Uma delas é que, poderíamos dizer, num mundo como o nosso, em que o trabalho do luto deixou de ser, vamos dizer, ritualizado, ou portanto de ser simbolizado, né, e a morte fica, de certo modo, tirada de cena, é como se houvesse uma grande margem de melancolia intratável. Quer dizer, nós temos uma melancolia que não de algum modo, é como se houvesse a vida social se expressa no sujeito melancólico. Se eu não estou enxergando mal, a Maria Rita Kell, que várias vezes falou aqui no Café Filosófico, etc., tende a ver no melancólico alguém que está expressando uma questão da sociedade contemporânea. Nesse sentido, um doente que seria o sintoma de alguma coisa que não é só dele, mas é da sociedade. Entende? Essa é uma linha de possibilidade de reflexão e que eu acho que ela é pertinente e é fecunda. Ao mesmo tempo, nós poderíamos dizer que outros mais radicalmente psicanalíticos diriam que como a experiência, o desejo nunca realiza, nunca encontra o seu objeto, porque é da natureza do desejo que o seu objeto não seja, em última análise, nunca um objeto possível ou encontrável, que a melancolia difusa vamos dizer, algo da condição humana. Né? E às vezes nós podemos aplicá-la ou atribuí-la a isto ou isto, aquilo, mas é como se tivéssemos que ir ao fundo dessa, quer dizer, reconhecer o fato de que a melancolia está em toda parte, está em todos nós. Né? Resta saber justamente os diferentes modos como lidamos com isto. Né? E aí que a tal história de aprender a levitar faria parte disso. Quer dizer, de algum modo, acho eu, o trabalho, o aprendizado de um certo desapego, o lugar onde o desapego é bastante para você, ao mesmo tempo, não perder o apego e, ao contrário, né, se apegar à vida justamente porque você é capaz do desapego. Né? Então, é a forma como eu entendo isso. Eu não sou psicólogo nem psicanalista, ou seja, estou lidando com isso como alguém que lê esses textos ou essa referência, que eu acho iluminadora,
do Freud, para retomar uma leitura de obras poéticas, né? como as que foram vistas aqui. Zé Miguel, muito obrigado. Foi uma beleza a tua palestra. Eu queria pegar um ponto que você conhece, que eu simpatizo, mas você conhece melhor que eu, que é o da astrologia, dos referenciais astrológicos, que é a questão que você colocou da oposição do papel de Saturno. Quer dizer, o Saturno como pesado, né? E contraposto ao pesado, leve, o levitar, você é o levitar. Quer dizer, o que eu gosto muito na sua canção é que ela transforma a questão do levantar, que me parece, enfim, bastante clara, bastante rica, bastante forte, mas que não tem a ver necessariamente, que eu saiba, com leve. Você transforma essa questão numa questão de uma emancipação pela leveza. Quer dizer, o que você propõe é contra o mundo saturnino, feito de chumbo, pesado, melancólico, que você tinha, que, enfim, é o pivô da canção da Maísa e da sua. Você faz contra isso a ideia de uma saída do mundo de Saturno. A gente viver sem o signo de Saturno. Eu não sei se isso tem a ver com Júpiter. Não creio que Júpiter seja leve. Embora Júpiter se contraponha a Saturno, não creio que seja pela leveza. Então, gostaria que você desenvolvesse isso. E isso eu associei também ao que você fala na canção, a propósito da canção de Caymmi, a questão do vento. O vento me parece, por definição, leve. E eu não sei se eu entendi bem a canção de Caymmi, afinal de contas, prestando atenção à tua canção, ao teu cantar e ao teu falar. Eu não sei se eu entendi bem. Mas se ele pede que a saudade o deixe, se ele pede que vá embora, e depois ele invoca o vento poderia muito bem ser aquilo que vai banir todo o peso que ficou do passado. Poderia ser. O vento poderia ser exatamente o canal da emancipação, da libertação, da conclusão do luto, se eu entendi bem o que você disse. No entanto, não sei se é isso que está na canção, não sei se é assim que você interpretou. Então, uma pergunta dupla. Primeiro, a questão da leveza, que você tanto realça, e que eu gostaria de te ouvir mais a respeito. E segundo, se o vento é um veículo dessa leveza, se o vento é um veículo da gente superar a saudade, que apesar de ser uma palavra tão rica, uma palavra da nossa língua, né? Uma palavra que, enfim, só em português existe com essas conotações que ela tem, mas enfim, eu gostaria de te ouvir a respeito. Obrigado. Obrigado a você, primeiro pelo convite, né, pela presença hoje e por essa intervenção. Depois chegou o dia glorioso em que a Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, representados por nós dois, discute astrologia. Eu esperei a vida inteira por esse momento, né? Porque de fato eu sei que você tem interesse e conhece, não é? Essa simbologia astrológica. Eu também tenho interesse por isso então, é difícil às vezes ter a interlocução, né? Mas, então, nós podemos pensar, esse assunto, por exemplo, quer dizer, fique claro, por exemplo, que Guimarães Rosa trabalha profundamente com essa simbologia dos símbolos planetários e de uma dialética alquímica que há entre os símbolos planetários e que a estrutura do corpo de baile, a obra com 7 contos, 7 novelas do Guimarães Rosa, é baseada nessa questão e na questão de Saturno, que está no centro dela e que justamente a pergunta sobre como trabalhar o peso de Saturno, né? Saturno é um símbolo ambivalente, né? Porque justamente ele é associado analogicamente com esse planeta. Isso para culturas que viveram uma época em que o céu é lido como um livro, não é? E tem as estrelas fixas, que são as estrelas zodiacais, e as estrelas móveis, que são
as 7 luminárias, que são, aliás, o sistema solar, que anda no céu de uma maneira diferente das estrelas fixas que são as constelações. E esses planetas, então, foram vistos como associados a certas propriedades, a certos conteúdos que são identificados, a princípio, até analogicamente, porque Mercúrio fica muito perto do Sol e anda em zigue-zague, né? E foi associado ao caminho mercurial, tudo que é o mensageiro dos deuses, aquele que sobe, o próprio Deus que sobe e desce, que está entre o céu e a terra, e, portanto, associado a tudo que diz respeito às comunicações, à linguagem, às trocas, tudo que tem a vivacidade da própria linguagem como sendo um instrumento interminavelmente movente das trocas humanas, né? E, ao contrário, Saturno é o mais distante do Sol dos planetas visíveis e o mais lento, e que leva 30 anos para fazer a volta, né? Então, esse planeta foi associado a tudo aquilo que leva tempo para se consolidar, tempo para se realizar, né? E associado por um sistema analógico que acaba sendo um sistema de leitura do mundo em todos os níveis, como associado à velhice, ao inverno, aos obstáculos que são encontrados passo a passo e que só podem ser superados lentamente ao longo do tempo. Esta figura, ela também é ambivalente, porque ela está associada na verdade, o deus Cronos da mitologia grega se fundiu com Saturno da mitologia romana, que estava ligado à foice e à colheita. E, nesse sentido, a idade do ouro, uma idade da plenitude. Saturno ficou, de certo modo, tendo como sentido geral a ideia de uma idade do ouro, de uma plenitude perdida. E como se fosse o lento percurso de todos os obstáculos que a gente tem que fazer, visando uma totalidade, uma plenitude que nunca está. Então, por isso, ele é ao mesmo tempo o desejo de totalidade que é remetida à presença do limite. Este símbolo, então, ele tem, vamos dizer, cargas negativas, porque ele está ligado à dificuldade de realização, né? Às impossibilidades. Mas, justamente, essas mesmas impossibilidades foram também elaboradas e lidas como sendo ambivalentes, porque como se delas mesmas pudesse sair a possibilidade de elementos positivos. Então, o Saturno, por exemplo, é associado à figura do intelectual, tradicionalmente, né? Existe o texto de Susan Sontag, chamado Sob o Signo de Saturno, que é sobre Walter Benjamin, que se definia como um saturnino, e se definir como saturnino de certo modo, se definir como o melancólico. Por quê? Vejam bem, Saturno está ligado à melancolia, de que estamos falando aqui todo o tempo, né? E o intelectual é aquele que justamente não tem a disposição para a vida ativa, mas sendo justamente um contemplativo, quando ele tem, de algum modo, uma centelha do gênio, ele se torna o capaz do entendimento superior. Então, é do saturnino, é justamente dessa impossibilidade, de certo modo, de alguma incapacidade, que nasce ali uma potência e uma capacidade. O símbolo de Saturno é também associado à arte divinatória, a mântica, ou seja, a capacidade de profetizar, de ver, de antever, não é? Portanto, ele traz consigo um saber, ao mesmo tempo que ele arca com o peso dos limites, entende? O livro do George Agamben que eu citei é justamente um dos livros mais esclarecedores que eu vi sobre o caráter ambivalente do símbolo saturnino. E justamente de como, justamente diante desta doença da alma, que é a melancolia, foi justamente a capacidade de ver o que havia, a possibilidade de extrair algo de positivo em Saturno, que fez
com que Saturno tivesse sido visto também como a possibilidade de um conhecimento, né? E justamente é na poesia ligada a essa tradição da inspiração, é que ele vê a possibilidade de que ela guarde a melancolia, ela é o lugar onde se recebe, é o regaço para a melancolia, para a impossibilidade, para a falta, mas que ao mesmo tempo nos faz compartilhar esse lugar, que passa a ser como se fosse um lugar nosso, um lugar comum, que nós podemos então, como transformado em poesia e canção, ele passa a ter a leveza, não é? A leveza a que você se refere, justamente. Quando eu dizer eu que aprendo a levantar, de algum modo, lutar contra o peso da queda. E quando se fala eu que aprendo a levitar, é justamente já viver a queda como se tivesse transcendido o peso que está nela, né? Então, eu estou lidando com essa tradição, essa ideia, toda a questão que envolve reverter o caráter negativo de Saturno num sentido positivo, que sai dele mesmo. Então, nunca pensei na ideia de um mundo sem Saturno. E foi uma frase que você disse. Nunca. Quer dizer, não há mundo sem Saturno. Não é? Não há mundo sem melancolia. Não há mundo sem a marca do limite. Não é? Nunca. Eu só faço isso de brincadeira com Zé Celso Martinez Correia, que ele é tão animado, entendeu? Ele desconhece os limites, qualquer limite que se apresente, ele imediatamente atravessa aquilo como se não existisse, que eu falo para ele, olha, quando você nasceu, você, Hélio Oiticic e Glauber Rocha, mas principalmente você, Saturno estava de férias, ele tirou raras férias, que ele deve tirar a cada milhões de anos, né? Mas isso eu falo justamente como piada, no caso dele, porque justamente a questão Saturno sempre está lá. E a questão não é um mundo sem Saturno, mas onde que justamente é uma reversão. E eu penso nisso, por outro lado, por isso que eu contrapus com o elemento jupiteriano, pensando nas interpretações que pensam Júpiter como carregando. Justamente é considerado um símbolo benéfico, associado à vontade. A vontade como uma força difícil, que a modernidade também não lida com ela. De certo modo, desejo freudiano é diferente de vontade, né? Mas vontade é alguma coisa que, de algum modo, afirma, não é, a vida. Eu que aprendo a levantar tem um elemento de justamente afirmação da vontade, não é, contra os limites dados por Saturno. É nesse sentido que eu pensei. Agora, concordo com você totalmente com a ideia de uma espécie de quintessência do peso que seja como se fosse abstraído em forma de leveza. Que eu acho que a questão é uma outra forma de dizer a questão de apego e desapego. Porque a gente, de certo modo, carrega conosco muitos apegos que são pesos, né? Que são prender-se a coisas que, na verdade, significam você arcar. Aquilo te faz, não é só a queda que faz a gente se cair, não é? Mas o excesso de apego, não é, a coisas das quais a gente não é capaz de se desapegar, não é? Então, realmente, desapegar-se dessa tralha de algum modo, aprender a leveza, né? E esse trabalho é que cria a possibilidade da leveza na profundidade, né? Porque existem coisas profundas, existem coisas superficiais, existem coisas leves, existem coisas pesadas. Existem coisas que são leves e superficiais, a gente conhece. Existem coisas que são pesadas e superficiais. São as piores. Existem coisas que são pesadas e profundas. São muitas e respeitáveis. Mas existem as coisas que são leves e profundas. E é dessas que a gente estava falando. O vento. O vento. O vento, é exatamente o vento. A pergunta agora é a resposta. O vento o vento com quem Dorival Caymmi conversa, né, com essa intimidade, com essa cumplicidade, né, o vento é justamente um símbolo dessa força que está em toda parte, que
que escapa, mas que não é que não se pega, mas que anima as coisas, não é? E que, e de outro modo, como nós falamos, que que ganha forma na voz, não é? Que é a palavra aérea, né? O caráter aéreo da palavra, o caráter cantante e melódico da palavra uma espécie de, em suma, de trabalho do vento, né? Esculpir o vento, né? A música cantada é uma escultura do vento, né? Que faz com que aquilo ganhe formas, desenhos e possa, ao mesmo tempo, dizer coisas. É um mistério que as palavras humanas, né, que são símbolos que referem coisas, se combinem com o vento, que toca as palmeiras, mas não diz coisas. Né? O vento não diz nada, como a música não diz nada, mas as palavras dizem. Né? E que há um momento em que as duas se encontram. Né? E isto é a canção. Então, nesse sentido, eu acho que tem acredito na existência de uma Gaia ciência, né? Que é a tradição como a certa altura se chamou, já tardiamente, a poesia provençal, a poesia trovadoresca, a poesia catalã, que era pensada justamente como uma Gaia ciência, um saber alegre. Saber alegre era a palavra cantada, né? E a poesia cantada. E Nietzsche escreveu sobre isso e diz que é daí que ele queria extrair a filosofia, que ela fosse uma Gaia ciência. Né? E diz qualquer coisa do tipo, ela é leve e profunda. Né? Exatamente isso. Boa noite, professor. Eu tenho uma dúvida. No começo o senhor falou do Zimmel e daí imediatamente eu pensei na cidade de São Paulo. Como é que a gente poderia pensar a melancolia numa cidade em que o espírito aqui tem que se adaptar muito rápido? Porque, quer dizer, o trem vai partir às 11, eu moro em Jaçanã, não posso ficar mais. Eu preciso povoar a minha ilha, mas como? Se o tempo o tempo me impede, de certa forma. Eu queria saber como que a gente podia pensar um pouco nisso. Então, eu acho essa é uma pergunta muito interessante, porque Georg Simmel escreveu esse texto, né, muito lido, é um clássico, sobre as consequências da grande cidade, das metrópoles, sobre a vida subjetiva, ou como ele chamou, a vida mental. Ele escreveu isso, de certo modo, no momento em que Berlim tinha crescido muito rapidamente, né? Era, de certo modo, a Berlinéia desvairada, né? que ele estava tratando. E São Paulo é uma cidade, a cidade em que nós moramos é uma cidade do século XX, uma cidade que cresceu muito rapidamente no início do século XX, com a industrialização, né? Como ela é um ponto de passagem que o café vindo do interior do estado, se juntavam as ferrovias no lugar que ia para o Porto de Santos. Este lugar cresceu, né, com toda a importância econômica que ele teve, como um polo industrial. E parece que é uma cidade que em 1890 tinha 70 mil habitantes, e em 1920 tinha 500 mil, se não me engano em 1930 tinha 1 milhão, ou seja, ela cresceu muito rapidamente, passou de província a metrópole muito rapidamente. Tem um verso da Paulicéia Desvairada, do Mário de Andrade, que define São Paulo como um risco de aeroplano entre Mogi e Paris, né? Que é uma definição engraçada, né? Porque como se fosse um raio que junta a pequena cidade com a metrópole europeia, né? Num instante. E né, nós podemos dizer que, então, São Paulo é, no Brasil, a capital do século XX e é a cidade cuja, vamos dizer, sociabilidade está marcada por isso. Quer dizer, a gente já é exposto, Mário de Andrade já falava isso no prefácio da Paulicéia Desvairada, você é exposto a cachos de estímulos o tempo todo, esses estímulos não são lineares, né? Você é exposto a choques. Choques é uma coisa que, ao mesmo tempo, eletriza e anestesia, que é outra ambivalência. Né? Por um lado, você tem uma cultura paulistana que é uma cultura moderna, acelerada, não é? Uma cultura da
potência da simultaneidade e da velocidade. Né? Mas, de certo modo, isso significa, como diz o Simmel, a criação de uma espécie de proteção que faz você se insensibilizar. Não é? E, de certo modo, recolher, podemos dizer, recolher a sua, vamos dizer, a potência de vida, né? De certo modo, melancolizar os sujeitos. Para não ficarmos longe, eu vou dar exemplo de dois grandes poetas cancionistas de São Paulo, que são expressão acabada disso que eu estou dizendo. Um é Arnaldo Antunes, entende? Arnaldo Antunes, a poética de Arnaldo Antunes, tudo ao mesmo tempo agora, entende? O pulso ainda pulsa, essa experiência frenética, elétrica, da coisa que incorpora o choque e devolve imediatamente aquilo como uma potência poética, é uma coisa que só poderia surgir em São Paulo. E é a afirmação disso, dessa eletricidade que a carga, né, dos estímulos da cidade produz. O outro grande cancionista paulista, Luiz Tati, cuja obra é toda sobre a experiência da melancolia, né, do sujeito, e que trata com ironia, com graça, a melancolia, né, do sujeito que sente felicidade, mas ele não sabe o que fazer com aquela felicidade. E ele tenta conter a felicidade, mas a felicidade vai tomando conta dele. Que ele vai se consultar com médicos para curar a felicidade, mas aquilo é incurável, é meio contagiante, entendeu? Essa história de sujeito não aguenta, na verdade, ele diria, é como o Simmel diz, é como se o fusível da vida mental pudesse estourar, entendeu? Com essas cargas. Então, a obra de Luiz Tati, de certo modo, diz bem disso. Né? Nós, como somos paulistas e vivemos nesse turbilhão de coisas assim, a gente reconhece pouco isto. Né? E o Brasil também reconhece pouco isto, entende? E isso faz parte já de fazer parte disto. Agora, e o próprio Trem das 11, que você citou, a Dona Irã Barbosa. Né? O Trem das 11, ali é o negócio, eu tenho que ir porque minha mãe não dorme enquanto eu não chegar. É uma maneira capciosa de dizer, eu tenho que ir para casa. Né? Acho que não é a mãe que está esperando, entendeu? Mas ele tem que voltar, porque ele está com a amante, não é? Mas ele diz, o Trem das 11, vai, moro no Jaçanã. Não, moro em Jaçanã, essa que é a música, né? O Paulo Vanzolini conta uma coisa muito interessante, que ele perguntou para a Dona Irã Barbosa o seguinte, ele diz, todo mundo que eu conheço, que é do Jaçanã, diz, né, moro no Jaçanã. E por que você, nessa música, fala, moro em Jaçanã? E a Dona Irã respondeu para ele, eu sei lá onde é essa porcaria. Então, isso é um sintoma espetacular de São Paulo, entende? Isso é um sintoma espetacular de São Paulo. Você imagina se Cartola não soubesse onde é a Mangueira, entendeu? Que o Wilson Batista ou o Geraldo Pereira não soubesse onde é a Lapa, entendeu? Nunca tivessem ido a Lapa. É claro que a Dona Irã está profundamente ligada ao Bexiga, Barra Funda, São Paulo e tal. Mas que ele tem a música mais famosa, diz respeito a um lugar onde ele mesmo nunca foi, entende? Diz respeito a essa experiência sem lugar, que diz respeito a São Paulo e que desenvolveu uma poética sobre essa experiência que é muito, de certo modo, diferente das formas mais extrovertidas de lidar com essa questão, como se vê, por exemplo, no Rio de Janeiro ou na Bahia. Né? Boa noite, professor. Meu nome é Christian. E aí, a minha pergunta é a seguinte. Num determinado momento você falou das sociedades pré-modernas e que elas tinham os rituais de luto e que ajudavam a superar a melancolia, vamos dizer assim. E curiosamente hoje eu percebo que nós já não temos mais esses rituais que até pouco tempo tínhamos.
Então, falecia alguém da família, e as pessoas se vestiam de preto, É. iam nos velórios e tinham certas práticas de piedade, ou sei lá o quê. E hoje em dia é curioso, porque você vai num velório e as pessoas não sabem o que fazer. Quer dizer, elas vão com qualquer roupa, conversam e não... E curiosamente também a gente vê que as pessoas, pelo menos elas relatam, que tem mais frequentemente a experiência de ver o seu mundo caído. Então eu queria saber se você não acha que tem ligação a perda dos ritos de luto com a frequente experiência do mundo cair e ser irremediável, vamos dizer assim, a depressão e essas coisas. Não sei se entendi bem, mas uma relação de causa e efeito entre a não ritualização do luto e a... Vou começar de novo a resposta para você. Acho que você está sugerindo que o fato de você não ritualizar o luto faz com que você também tenha maior dificuldade de trabalhar a melancolia. Não é? É exatamente isso. E nesse sentido eu concordo plenamente com você. Foi de certo modo isso que eu também quis dizer. Quer dizer, a gente vive num mundo que não simboliza o luto, portanto não compartilha, né, o luto, que tem um apelo frenético a viver uma suposta existência plena que é dada pelo consumo, e tem uma melancolia de fundo, que não é só a melancolia humana, mas é uma melancolia que é uma espécie de detrito desta vida social, dessa sociedade, eu acho. Acredito nisso. Agora, acho também que mesmo nessas práticas pré-modernas, tem as formas de recolhimento, de silêncio, ou de o vestuário preto e tudo mais, mas tem formas também, como no mundo do samba, que é você passar o velório cantando e você, quer dizer, não é, quer dizer, cantar, de algum modo, festejar, também são formas de trabalhar o luto. Estamos todos aparecendo na televisão? Boa noite, professor. Sou o Marcos, do site da CPFL Cultura. Semanalmente nós transmitimos os eventos que acontecem em Campinas e em São Paulo, assim como estamos fazendo com o de hoje. E é do nosso bate-papo na internet que vem a pergunta. Do Rafael Augusto, que está acompanhando daqui de São Paulo mesmo, se diz um grande fã seu. E aproveita a ocasião e pede para você relacionar o ideal de mundo, que é o que cai, certo? Com a grandiosidade mitológica da espera por Godot e da busca de Dom Sebastião. Muito bom, gostei. Dom Sebastião é uma figura... não, eu gostei mesmo da pergunta. Dom Sebastião é uma figura histórica, né, da história portuguesa, e é, portanto, aquele que morreu na altura de 1578, se não me engano, na Batalha de Alcácer Quibir. Né? Nele estavam depositadas as esperanças portuguesas, né? E ele vai enfrentar os mouros nessa batalha que se deu na África, e ele desapareceu, né, durante a batalha, e é que nem a terceira margem do rio, ninguém viu, entendeu? Ele foi para a terceira margem. E, quer dizer, uma morte que ficou não testemunhada, não realizada e nem, num primeiro momento, simbolizada. Logo depois, Portugal caiu sob o domínio espanhol e permaneceu 60 anos sob domínio espanhol. Então, é um momento de inflexão, né, de uma pequena nação que precocemente foi um dos primeiros
quer dizer, sociedade se constituir como um Estado, né, em Portugal, que conseguiu criar um império, não é, que atravessou oceanos imundos e que aí, vamos dizer, cai na melancolia, não é? Porque, quer dizer, ela desaparece e vive uma espécie de alternância entre a experiência da grandeza e da pequenez, né? Curiosamente, se diz que alguns testemunhos falam que Dom Sebastião, nessa batalha, ele ficou meio catatônico, como se ele não respondesse aos estímulos, ele ficou meio paralisado. E como se fosse a posição do melancólico, em plena batalha, entende? Porque a posição ativa que se esperava dele não foi o que se viu, e ali ele desaparece. Digamos que Portugal tem que elaborar este luto, não é? Tem um tremendo luto a fazer. O mundo caiu, não é? E sabe-se que justamente na cultura portuguesa, e primeiro nas trovas, portanto, na poesia, nas instâncias de um poeta popular chamado Bandarra, desenvolveu-se o mito de que Dom Sebastião voltaria, né? De que Dom Sebastião retornaria. E, portanto, a promessa messiânica de um retorno. E este retorno, então, ele teve grandes consequências na cultura portuguesa. E essas grandes consequências nós podemos ler assim. Primeiro, o Dom Sebastião desapareceu, Portugal caiu. Se você diz que ele vai voltar, é evidentemente um mecanismo de fuga, um mecanismo alienado, escapista de fuga. Nós podemos olhar assim. Mas podemos, ao mesmo tempo, e principalmente olhar assim, é uma elaboração dessa falta, como se ela pudesse ser transcendida e ser ressimbolizada em outro nível. E é o que acontece, por exemplo, com Vieira, o grande escritor do século XVII, que profetizava também, pensando agora num sebastianismo que seria uma volta de Dom Sebastião se encarnaria simbolicamente na cultura portuguesa. Isso atravessou os séculos, isso tomou dimensões populares, isso influencia a cultura popular brasileira, está no Nordeste brasileiro, está em Canudos e Conselheiro, né? E Fernando Pessoa, na verdade, retomava esse mito 5 séculos depois, né, ou quase, e claro que ele não estava dizendo que Dom Sebastião física e concretamente voltaria, mas ele acreditava que a cultura em língua portuguesa tinha um recado a dar ao mundo, e era um recado poético, um recado espiritual. De certo modo, a obra de Fernando Pessoa nesse sentido, uma espécie de ressimbolização, portanto, o trabalho de luto da experiência, né, da perda de Dom Sebastião. Há pensadores portugueses que levaram isso adiante, como Agostinho da Silva, que veio para o Brasil, ficou um tempo na Bahia, foi convidado depois para a fundação da Universidade de Brasília, teve influência. O livro Verdade Tropical, de Caetano Veloso, fala sobre essa influência de um sebastianismo trazido por Agostinho da Silva, e a ideia de que esta tradição ela estaria também no Brasil e na canção brasileira, que ela seria, de algum modo, o Caetano é ao mesmo tempo cético e, no entanto, interessado no mito de Dom Sebastião, né? Em suma, por isso eu estava dizendo, eu gostei da pergunta, porque ela parece bizarra, mas ela está tocando fundamente no tema, em outra dimensão, né? Portanto, a elaboração de uma cultura inteira, né, às voltas com o luto e com as ambivalências, né, como nós dissemos, que estão envolvidas no possível escapismo, mas na simbolização, que Fernando Pessoa acreditava, que o mito é fundamental para que a gente viva a realidade. A realidade, como ele dizia no poema Ulisses, né, sobre a fundação de Lisboa, que é atribuída a Ulisses, que é um personagem de ficção. Mas ele diz, o mito é um nada que é tudo, né? Ulisses, sem ter vindo, foi vindo e nos criou. Porque é assim que as coisas são fertilizadas, né?
pela simbolização mito-poética, assim que elas ganham vida. Assim o mito a fecunda a vida. Embaixo a vida, metade de nada morre, entendeu? Se ela não for fecundada pelo mito, na verdade, se ela não for trabalhada, né? As perdas e as faltas serem transformadas e recriadas através dessas elaborações nas quais a poesia toma parte. Beckett, por outro lado, Esperando Godot, é uma paródia disto. É uma paródia de todo o messianismo. É exatamente o avesso da mesma coisa. Né? Aqueles que estão esperando a promessa permanente da chegada de alguém que nunca chega. Né? Claro que é uma corrosiva paródia irônica dessa expectativa messiânica. Né? No fundo, é a questão do apego e desapego, entendeu? Em larga escala. Né? Mas acho que são duas formas opostas, né, de lidar com o núcleo da questão que o Renato Giannini nos propôs. Passamos para a última pergunta da noite do curador Renato Giannini. Voltando. José Miguel, mais uma vez, muito obrigado, mas eu queria continuar te ouvindo sobre a Adoniran, sobre o que você comentou sobre a Adoniran. Que essa canção dele, eu acho interessante usar o termo canção, porque eu sempre chamei músicas de músicas, mas eu acho que de um tempo para cá nós estamos desenvolvendo o termo canção, que, não sei, para mim é mais... Eu ouço mais falar em francês, em inglês, canção, do que em português, em que eu sempre aprendi músicas, mas acho que é mais preciso, mais correto. Agora, quando você falou de Adoniran, e você elaborou a questão da música de Jassanã, acho que daria uma interpretação freudiana muito banal, muito fácil. Quer dizer, em face da amante quer voltar para a mãe. Quer dizer, completou o que tinha que fazer com a amante, volta para casa, mãe, tranquilidade, recato, tudo, um certo retrocesso. Porém, aproveitando o ensejo astrológico e pensando na casa, né, você insistiu na casa, e pensando na casa ignorada. Quer dizer, por que será que a Adoniran, numa música tão atávica, tão do retorno, tão da volta, tão do recuo, talvez, diante de Vênus, perigosa, a amante, pensar na tranquilidade, no regaço materno, por que nós teríamos, então, esse jogo? Quer dizer, de que maneira seria essa coisa de tentar Então, é um recuo, é uma busca de uma raiz. E por que ele escolhe uma raiz que ele não sabe nem se é enfim, se é o Jassanã ou se é Jassanã? Lugar que ele nem conhece. E o que isso tem a ver com São Paulo? Você tem falado, eu gosto muito da maneira como você trabalha, o imaginário sobre a cidade e sobre a sociedade, sobre a nossa cidade, sobre a sociedade. São Paulo é uma cidade muito construída em cima do vazio que se preenche de inúmeras maneiras. Não é uma cidade que tem uma identidade forte, como eu diria que a cidade da Bahia tem, como outras cidades têm, como o Rio Grande do Sul tem. São lugares de uma identidade muito forte que a reivindicam. São Paulo é muito a cidade da não identidade. Me parece, pelo menos. Como seria essa questão, então, de procurar uma casa que justamente se ignora? Do poeta escolher como casa um lugar que ele nem sabe cujo nome ele nem sabe como se pronuncia. Eu acho que isso é dessas perguntas que ela já contém todos os elementos de uma resposta, né? Eu diria... Não, mas eu vou comentar, porque o que eu achei interessante é isso. Uma canção, como eu uso canção, eu tenho dito canção, porque música é uma palavra mais geral que inclui. As canções são música, não é? Mas música instrumental, música sinfônica, música percussiva, você tem vários tipos de música. E canção é especificamente aquela união
da palavra com a música, né? E tudo isso que estávamos dizendo, essa Gaia ciência de que estávamos falando, ela é bem o ponto de convergência da palavra com a música. E então é por isso que eu tenho usado a palavra canção, porque ela também diz que essa é uma forma de poesia. E não é a poesia do livro, necessariamente, nem compete com a poesia do livro, nem se confunde com a poesia do livro, mas é uma poesia que ela se dá na voz melodizada e tal. Agora, no caso uma canção, como um poema cantado, ela justamente mantém uma margem de indefinição ou de indeterminação, que é o que faz a riqueza dela. Não é? Então, numa canção como essa, a gente pode ler de vários modos o fato de que alguém, não é, vive uma noite de amor, não é, um homem com uma mulher, supõe-se, não é, que está ali, e que a certa altura diz: eu tenho que ir embora. Não é? Tenho que ir embora, e apresenta razões. Não é? Ou a principal razão, quer dizer, o último trem vai partir, né? Minha mãe me espera em casa, né? Eu moro num certo lugar da cidade, que parece um lugar longe, que depende do trem. Essa situação, a gente pode, num texto poético, a gente pode ler de várias maneiras, né? Ele pode estar, como se diz, ele pode estar manipulando, ele pode estar dizendo a verdade, ele pode estar dizendo, ele pode estar escondendo, ele pode estar dizendo alguma coisa que tem um sentido literal, mas mais que isso tem um sentido simbólico, que é o que você disse. Não é? Ali naquele encontro, naquela cena, tem um homem com uma mulher e um desejo regressivo, né? De algum modo eles colocam, tem que voltar para casa, tem que voltar para a mãe, para o regaço materno. Né? Eu achei interessante, nunca tinha pensado nessa possibilidade de leitura. E no caso, no entanto, que esse lugar para onde ele volta e onde está a mãe, o próprio autor confessa que não sabe, não é, que lugar é esse, ele nunca foi, e ele nem é totalmente hábil para nomear esse lugar. O que nos dá duas dicas para ler isso. Uma é, São Paulo, justamente é essa cidade cujos lugares não estão marcados por uma identidade, quer dizer, não é a fixação de um território, não é? Como as cidades a que você se referiu, como se fosse, e a vida cultural, a experiência coletiva está ligada vamos dizer, a um território que está marcado, que é reconhecido, que é emblemático, não é? No Rio de Janeiro, cada esquina é uma celebridade, não é? Quer dizer, as coisas todas estão nomeadas, referidas a uma experiência coletiva. E São Paulo é uma cidade que vai se fazendo, vai se expandindo, vai atravessando, vai destruindo e construindo e se transformando, e, portanto, você não tem tão claramente, ou não tem essa experiência, é um centro que vai se deslocando, e nesse sentido que estava dizendo antes, ela é uma capital do século XX, né? Salvador é a capital do século XVII no Brasil, porque ela é a experiência da economia açucareira, e teve no século XX Antônio Vieira e Gregório de Matos, ou seja, ali teve uma literatura altíssima, né? Num século tão distante. Minas Gerais é a capital do século XVIII e o ciclo da mineração. O Rio de Janeiro o Império é a capital do século XIX. E São Paulo é a capital do século XX, que já é justamente descentrada, não é? Como um território não marcado, o que permite justamente o que eu tinha sugerido, que o nosso maior poeta da canção popular se refira a um lugar que ele mesmo nunca foi, e que, portanto, que escapa, onde nós nos reconhecemos, mas não estamos lá porque é um lugar que tem também essa indeterminação dos lugares em São Paulo. Ninguém domina tudo isso. Né? Então, acho que isso é um sintoma de São Paulo.
Por outro lado, isso dá uma leitura interessantíssima no sentido psicanalítico que você falou. Quer dizer, voltar para a mãe. A mãe, na verdade, essa volta é para um lugar impossível, um lugar inexistente, porque, na verdade, nunca há esse retorno à mãe. O retorno à mãe é um retorno impossível, né? É o retorno, de certo modo, a um lugar que, a rigor, nunca se deu plenamente. Quer dizer, essa regressão, ela é marcada pela impossibilidade. E esse cancionista paulista, né, volta para a mãe que está ela mesma num não lugar. Né? Então, isso aqui só me ocorreu como alguma coisa que pudesse ser vista, tanto do ponto de vista psicanalítico quanto paulista. Né? Agora, tudo isso já são derivações, talvez um pouco cansadas da minha parte, quer dizer, do fato de estarmos algumas horas falando.